Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês um método de cocriação que inclusive é parecido com o que tem no livro do Napoleão Hill, autor do best-seller Quem Pensa Enriquece, e também o do Dr. Larry Ribeiro, que é Criando Memórias para o Futuro. Ele fala de uma tecnologia da linha do tempo que tem na estrutura neurofisiológica um jeito de saber o dia de ontem, o de hoje e que o amanhã ainda não chegou. Existe um modo dentro do cérebro que codifica o tempo e com isso é possível criar essas memórias. Através desse método eu tive grandes mudanças e conquistas na minha vida e foi onde eu entendi que nós somos e estamos participando do universo e com a conexão com Deus o todo, e nós temos a posição de sermos ou o Criador, criando a nossa própria realidade, indo em busca dos nossos sonhos e propósitos, ou como observador, né, que só observa a vida passar, ou talvez outra pessoa esteja criando a sua vida de uma forma que você não goste, independente do que escolha, sendo o criador ou o observador, você está fazendo parte dessa criação. E aí você vai escolher o que vai ser melhor para você. Se vai ser o criador, né, criando a sua própria realidade, tendo o seu propósito, indo em busca dos seus sonhos e conquistas, ou ficando só observando e deixando a vida passar, né? Então, esse método você vai usar muito a sua imaginação, porque o universo ele é mental. Quando criança é mais fácil, porque a criança ela tem a imaginação de tudo ela pode, ela consegue, né? É como se fosse uma folha em branco. E aí, conforme o tempo vai passando, essa folha vai preenchendo de informações e algumas são as crenças limitantes. E as crenças limitantes, elas são causadas pelas influências de opiniões e pensamentos ao longo dos anos, que pode bloquear conquistas, interferir em ações e criar a autossabotagem. Então, assim, a pessoa até tem vontade de ter uma ação, de fazer algo, mas por conta da autossabotagem, a mente não permite, né? Acaba bloqueando. Então, essa crença tem a hereditária, a partir do convívio com os pais ou no ambiente familiar onde foi criado. Tem a social, que são informações do externo, mídia, sociedade. E a pessoal, que são experiências que vivenciou e o que tirou de conclusões através delas, né? Então, as mais comuns são as de incapacidade, de não merecimento. Quando é relacionado ao dinheiro, nem se fala, né? Dinheiro é sujo, dinheiro atrai coisas ruins, dinheiro não traz felicidade. E não traz mesmo, porque um não tem relação com o outro. Felicidade é um estado mental e o dinheiro é uma energia que vai te proporcionar conquista pessoal, material, vai te trazer mais conforto, né? Então, se você optar em colocar em prática esse método, pense em algo que você realmente queira e não só no que você acha que é possível. O porquê disso? Conforme o tempo vai passando e ocorrem situações que causam paradigmas e crenças limitantes que ficam no subconsciente, o que vai atrapalhar no processo do desenvolvimento. Uma vez, quando eu utilizei esse método e eu tive uma conquista, uma pessoa falou que eu estava dando um passo maior do que a minha perna. E naquele momento eu fiquei em silêncio, pensativa, questionei, será mesmo que eu estou fazendo isso? E depois eu cheguei à conclusão que na verdade não, que aquela era uma crença limitante daquela pessoa e que se eu aceitasse, passaria a ser uma minha também. Então, quando você colocar em prática, se for fazer, não permita que esse tipo de pensamento atrapalhe, tá? É muito simples esse método. Você vai escrever uma carta para alguém que você goste, alguém da sua família, enfim, escolha uma pessoa. E nessa carta você vai datar ela para daqui a 6 meses. Escreva tudo o que aconteceu de bom na sua vida nos últimos 6 meses. Coloque no verbo do passado como se já tivesse acontecido. Então, um exemplo, você pode pôr: olá, eu estou escrevendo essa carta para lhe contar que eu sou feliz, eu sou a força criadora da minha vida, eu tenho a saúde física, mental, espiritual, eu atraio abundância, prosperidade. E aí o mais importante é você detalhar nessa carta o que você quer.
se for algo material ou se for alguma mudança em você. Talvez você queira ser mais comunicativo, mais proativo, enfim. Escreva como se você já fosse essa pessoa, tá? No final, essa carta, ela ficará com você. Ela é sua. Você vai ler ela de 2 a 4 vezes ao mês, sempre antes de dormir ou logo ao acordar. É importante que seja sempre antes de dormir ou logo ao acordar, porque nesse horário o subconsciente está mais receptível a receber essas informações. E aí você escreve e solta. Não se preocupa quando e nem como você vai conseguir. Você vai ter alguma ideia ou alguma pessoa vai conversar com você e você vai chegar até essa informação. O que é importante enfatizar é que só se concretiza quando você sentir que já aconteceu. Quando você sentir que você já tem ou já é o que, como você colocou na sua carta, né? Em uma das minhas cartas, eu coloquei que eu queria uma casa e eu detalhei como era essa casa. Que ela tivesse um estilo neoclássico por fora, que dentro fosse um ambiente integrado, que tivesse uma vista verde para a natureza, né? E depois de um tempo, que eu já não lembrava mais que eu tinha escrito na carta, o meu marido ele comentou que ele foi almoçar e aí nesse local tinha um corretor que entregou para ele um material de divulgação de um empreendimento. E ele agradeceu, mas ele devolveu porque estaria além das possibilidades, né? E aí, depois de um outro período, ele comentou que 2 colegas do trabalho compraram um apartamento, cada um comprou o seu, e que seria um lugar, né, que teríamos possibilidade também, um lugar legal. E aí nós fomos e ele agendou com o corretor para a gente conhecer esse local. Só que o corretor, ele pediu que encontrássemos ele antes em um outro empreendimento que estava fazendo pré-lançamento. E quando chegamos, eu até conheci o lugar, porque era um condomínio comercial, que foi onde eu trabalhei também meu primeiro emprego, né? E o meu marido também trabalhou em uma outra empresa. E começaram a construir prédios residenciais. E para surpresa foi justamente aquele que ele devolveu o folder, né, do corretor. E ele tinha exatamente o que eu tinha colocado na carta, que fosse ele tinha o estilo neoclássico, ambiente integrado. Eu coloquei que era uma casa na carta, mas assim, é um apartamento, é maior do que a casa que nós morávamos antes. Então, quando eu falo para detalhar na carta, é colocar tudo direitinho, do jeito que você quer. E a informação vai chegar até você de alguma forma, tá? Então, quando você ler a carta, você precisa sentir a emoção que você já conquistou. Imagina o que você vai sentir no momento, né? Sinta que você já conquistou aquilo. E nesse momento, você vai criar uma emoção e vai emanar uma frequência vibracional para o universo. E é quando realmente vai materializar o que você quer. Lembre-se que você vai estar co-criando junto ao universo, aonde tem a lei da ação e da reação, tá? Então, talvez vai depender muito do que você vai pôr numa carta. Se você quiser colocar que é o seu próprio negócio, e aí você vai ter menos tempo para a família durante esse projeto ou para o lazer, vai ser uma consequência do que você colocou, né? Porque tudo tem a causa e o efeito também. Só reforçando que você precisa sentir que você já conquistou e você já tem, o que vai ocasionar uma emoção e você vai emanar uma frequência vibracional e é quando realmente vai se materializar. Eu tenho certeza que você tem grande possibilidade de conseguir o que você quer, porque isso é a fé. Quando você ler a carta e sentir a emoção que você conquistou, você está acreditando em você, acreditando que é possível. E é possível, você vai conseguir. Quando eu aprendi a fazer esse método, eu conversei com muitas pessoas que eu conheço, falei, algumas fizeram e conseguiram materializar, fizeram a cocriação e outras nem tentaram, né? Então, basta você decidir se você vai tentar ou não. Com essa prática, vai criar pensamentos favoráveis, o que vai permitir que você faça esforços
e transforme os seus sonhos em realidade. Boa sorte no seu processo criativo e muito, muito, muito sucesso!